Pode Águia! De frente com elas, Eliane Simões e Fernanda Mendes. Olá, Fê! Feliz demais por estarmos juntas em mais um episódio, né? No quarto episódio dessa segunda temporada, com o único propósito que é transformar vidas através de histórias que inspiram, né? É isso aí, Eliane. Também tô muito feliz. Toda honra e glória a Deus. Amém. Mais um episódio, né? Oi, Águias! Tudo bem com vocês? Mais um episódio nosso do Pode Águias. Então, assim, ó, fiquem aqui até o final, porque hoje nós vamos ter um presente todo especial para vocês, tá bom? Então, aguardem aí. E além deste presente, nós estaremos com um convidado muito especial, João Ricardo, personal trainer, consultor. Ele é uma excelente pessoa para estar aqui hoje no Pode Falar, que é o nosso quadro, né? O quadro que nós entrevistamos pessoas muito especiais, pessoas que trazem as suas histórias aqui pra gente, para vocês ouvirem, para vocês inspirarem aqui no Pode Falar, de frente com elas, Eliane Simões e Fernanda Mendes. Gente, e claro, né, que a gente não poderia de falar para você dar o seu like aí no vídeo, curte, comenta, manda aí pros seus amigos, para todo mundo que tem aí, já manda para todo mundo, porque com certeza esse episódio hoje também vai fazer a diferença aí para você, tá bom? Estamos também aqui para estar agradecendo Edit VIP, que é as pessoas que fazem as nossas edições de vídeos. Para você que tem interesse, tem nosso cupom, né, de desconto. Nós vamos estar deixando o link aqui para vocês entrarem em contato, para vocês terem também as mesmas edições que a gente tem aqui no canal do YouTube e também nas outras redes de comunicação. Eliane, e antes da gente trazer esse convidado, é muito importante a gente falar sobre aquelas pessoas que hoje estão no fundo do poço, né? Hoje nós temos visto aí que muitas pessoas vivem mesmo literalmente no fundo do poço, onde elas se veem sozinhas, né, sem nada, sem ninguém. E aí, pensando nesse fundo de poço, eu lembrei de José, né, a história de José ali na Bíblia, onde conta, né, que ele era um filho muito amado por Jacó, ganhou uma túnica ali muito preciosa naquela época, né, e os irmãos ali com ciúme dele, vendeu ele como escravo. A partir desse momento que vendeu ele como escravo, toda uma situação começou a acontecer, né? Toda aí uma lapidação para José. E depois disso, né, muitas coisas foram acontecendo. Ele chegou até o palácio, né? A mulher de Potifar alegou que ele teria cantado ela, né? Porque ele não quis se deitar com ela. E nesse momento eu fico pensando, né, tudo que passava na cabeça dele, porque ao mesmo tempo ele foi injustiçado ali com os irmãos, de repente ele tentando seguir de novo a vida, aparece uma mulher que quer se deitar com ele e ele diz não, e a mulher apronta aí para a cabeça dele, né, o que nós vemos muito também nos dias de hoje. Depois de tudo isso, né, ele foi parar na prisão. E depois de alguns anos na prisão, e assim, só voltando um pouquinho, né, que eu achei muito interessante quando eu estava lendo a história de José, é quando ele teve o sonho, né, o sonho que os trigos se curvavam ali para ele. E ele contou esse sonho para os irmãos. Quantas pessoas também, por contar os sonhos, esse sonho não começa a dar errado. Essas coisas começam a meio que tudo dar errado, né? Então, e aí voltando aí lá para ele preso, né? Depois que ele foi preso, ele teve ali aquele dom de revelar, né? Aquilo que, o motivo, o que aquele rei estava sonhando. E assim ele se tornou governador, ele perdoou os irmãos realmente se voltaram até ele, né? E foi o momento ali que ele teve de liberar o perdão. Então, nós podemos trazer muitas coisas, né, aí nessa história de José. E eu queria que você também comentasse um pouquinho sobre isso hoje na atualidade, aquelas pessoas que estão no fundo do poço. Sim. Esse podcast, o propósito dele é maravilhoso, né? Que a gente traz histórias de hoje, traz histórias de antes. A história de José, ela é muito... A gente tira muitas lições dela, né? Começando lá atrás, quando José ainda era um adolescente, ainda era um jovem, ainda era uma criança. Ele era uma criança amada, ele era uma criança que honrava pai e mãe. Sim. Ele era um ser humano assim, que tinha um comportamento de Deus e já desde o início com uma fé muito grande em Deus e seguindo os princípios de Deus. E mesmo assim, ele foi muito humilhado, muito julgado e principalmente por aquelas pessoas,
né, do convívio dele, da família dele. Ele foi vítima de inveja, de ciúme dos próprios irmãos. Sim. Então, essa humilhação que ele passa, essa vida que ele traz nessa história, retrata muito a história de você que está nos assistindo, que você pode estar sendo humilhado hoje por pessoas que às vezes você acha que seriam as primeiras a te proteger, né? Um pai, uma mãe, os irmãos. Essa história de José retrata o fundo do poço em que alguém pode estar passando hoje, né? Sim. Que essas pessoas que estão vivendo hoje injustiças, porque o José foi injustiçado. Então, assim, a gente traz na história de José essa lição de que mesmo a gente seguindo os princípios de Deus, às vezes a gente está ali, né, a mulher dentro do casamento, fazendo de tudo para o esposo, sendo fiel a ele, mesmo assim vem problemas, né? Ou então aquele filho que está sendo rejeitado pelos pais, ou então um médico que falou para você que não tem mais jeito, que não tem mais solução, ou um advogado que falou a sua causa está perdida. Então a gente traz essa vida que José tinha lá atrás de fidelidade com Deus e mesmo assim passando por problemas, porque lutas todos nós vamos passar. Eu, você, todo mundo vai passar por lutas. Só que o que a gente tem que aprender com José, que mesmo assim a gente tem que seguir em frente. A gente tem que perdoar, como ele perdoou os irmãos, né? Que você acabou de contar a história, que os irmãos venderam ele como escravo, só que ele teve o perdão, ele liberou o perdão, porque às vezes a pessoa não recebe bênçãos por falta da liberação do perdão, que é muito forte, é muito importante. E além disso, o diabo, o mal, o inimigo, eu não sei como que você pode chamar, porque o mal existe. Às vezes a pessoa, teve uma amiga minha que me perguntou, Eliane, o mal existe? Claro que existe. Tanto é que na oração que Jesus nos ensina, fala, livrai-nos de todo o mal. Então o mal, ele quer te derrubar, ele quer destruir a sua vida. E isso vem também nas tentações carnais. Tanto é que a mulher, né, a esposa do Potifar, que com certeza muito linda, muito charmosa. Imagina ele, naquela situação, ele foi resiliente, ele teve força para passar por cima e ainda foi preso injustiçado. Literalmente injustiçado, porque ele não tinha cometido erro nenhum. Sim. Sabe? Então, assim, a gente conseguir passar por todo o processo, por todo o deserto, por toda a luta, seguindo com fé em Deus, acreditando nas promessas de Deus, porque Deus já havia visto, já havia colocado na vida de José a vitória. Se você quer governar a sua vida, José governou o Egito, mas você pode governar a sua vida, a sua finança, o seu casamento, ter um casamento feliz, sabe? Tudo isso, mas você tem que ter a resiliência que José teve. Você tem que ter o amor que José teve. Você tem que agir de um comportamento com excelência. Tudo que José fazia, mesmo no deserto, ele fazia com excelência. Sim. Ele fazia com amor. Ele acreditava nas promessas de Deus. E às vezes nós somos tão frágeis, espiritualmente falando, temos tanta pouca fé, que a gente passa pelo deserto e a gente reclama. A gente acha que não vai dar conta, a gente quer dar cabo na vida. Então, não é sobre isso. A lição que José nos traz é que a gente tem que estar sempre forte, resiliente, com fé, que no final a gente vai ter um casamento feliz, nós vamos ter muita saúde, nós vamos governar a nossa vida, nós vamos receber bênçãos de Deus. Então, a mensagem que eu deixo dessa história linda de José, tenha fé, perdoa quem te magoou, perdoa quem te fez mal, perdoa quem te fez chorar, com amor, com gratidão, siga em frente, que lá na frente Deus vai te honrar. Deus vai colocar na sua vida bênçãos infinitas, porque é a promessa dele para a nossa vida. Muito forte, né, Eliane? E eu fico pensando, né? Muitas das vezes a pessoa para no meio do caminho por não aguentar o processo. Isso. E tá perto a bênção dela. Tá perto dela conseguir realmente o que ela quer, o que Deus tem para fazer para ela. Mas ela para no meio do caminho e aí ela perde tudo. Então ela perde a fé. Muitas pessoas hoje estão na depressão, né? E igual você falou da mágoa, né? A pessoa, ela para. Às vezes tem 10 anos atrás que a pessoa fez um mal, falou uma coisa que não foi legal. E aquela pessoa tá
parada ali naqueles 10 anos atrás. Isso. Então, assim, o importante do nosso pod é isso, né? Fazer com que as pessoas entendam que é importante você seguir. Às vezes com dor, às vezes com sangue ali mesmo, porque você tá machucado, você tá dilacerado, né? Tem mulheres vivendo todos os problemas aí. Então, assim, é muito importante esse ponto mesmo, para que as pessoas não parem. Exatamente. E esse é o nosso propósito do nosso pod, né? Fazer com que dê a mão para aquelas pessoas, para aquela pessoa que tá nos escutando, né? De mãos dadas, a gente fala, olha, vamos voar alto, vamos seguir junto, porque você vai conseguir. Não para. É um processo, né? É um deserto, vai passar. Isso. Né? E vai passar e a gente sabe disso. Exatamente. É isso aí, gente. E vamos agora para o nosso quadro Pode Falar de Frente com Elas, com o João Ricardo. Fiquem aí que a gente já vai falar com ele. Gente, então agora no quadro Pode Falar de Frente com Elas, Fernanda Mendes e Eliane Simões, nós vamos chamar agora o João Ricardo, né? Esse personal mentor aí. Vamos falar com ele agora. Seja muito bem-vindo, João. João Ricardo. Aqui você vai poder falar, você vai poder inspirar várias pessoas, porque este quadro, dentro do Pod Águia, Pode Falar de Frente com Eliane Simões e Fernanda Mendes, tem um propósito. Esse propósito é inspirar pessoas a colocar elas no lugar que você está hoje, fazendo com que a sua história de superação venha motivá-las. Então, é uma história inspiradora, é uma história que vai motivar as pessoas, que a gente traz os convidados aqui. E eu tenho certeza que a sua história vai contar muito para que haja transformação na vida de todo mundo que está assistindo aqui. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer o convite, principalmente por ter lembrado da minha pessoa. E o objetivo principal, inclusive eu acompanhei as entrevistas passadas de vocês, é justamente esse. É mostrar para as pessoas que existe uma saída para tudo. Às vezes o problema que você está enfrentando ele é momentâneo e só depende de você para você solucioná-lo e servir de inspiração para outras pessoas no futuro. É isso aí. É isso aí, João. E assim, claro, nós já queremos te agradecer e a gente queria saber, né? Quem é o João além aí de marido, pai, que eu sei que você é um pai bem rígido, a gente te acompanha ali nas redes sociais, não é fácil, né? Ó, você faz a bicicleta, senão você não vai ter tal coisa. Eu acho legal. Então, assim, quem é você ali, além desse João? Mentor, pai, marido, né? Um homem aí de sucesso, de renome. Olha, primeiro de tudo, uma coisa que eu não gosto é de ser definido pela minha profissão. Eu lembro que uma vez eu tirei o professor João Ricardo do meu Instagram e muita gente veio me perguntar, não, mas como assim? Você tirou o professor? Gente, eu estou professor. Eu não sou professor. Hoje eu estou professor, amanhã eu posso não estar mais professor. Sim. E assim, se fosse para definir a pessoa, João Ricardo, a gente costuma pegar muito do ambiente que a gente conviveu a vida inteira. A gente, na verdade, é um somatório de todos os estímulos que a gente recebeu desde a nossa primeira infância. As repetições de padrões, né, João? Com que a gente certeza. traz isso para nossa vida atual, né? Com certeza. E hoje eu fico pensando, gente, como que eu fazia isso há 10 anos atrás, né? Como que eu pude ser uma pessoa assim? E só de pensar que daqui 10 anos, talvez eu vou estar pensando sobre o eu de hoje e, sei lá, às vezes me arrependendo ou sendo outra pessoa completamente diferente. Então, a definição do João Ricardo é essa pessoa que aprendeu muito com os erros, que, se fosse para definir, eu sou um somatório de todos os estímulos que eu recebi a minha vida inteira. E assim, o que eu mais aprendi ao longo desse processo é que a vida é um caminhar. E nesse caminhar você vai adquirindo novas experiências de acordo, logicamente, com o seu movimento e vai se transformando como um homem. É isso aí, João. João, e esse momento de agora é de você nos contar uma história, porque todos nós temos uma história, né? A gente tem uma bagagem imensa de várias histórias aí pela vida, história de superação, história de algo que você teve que passar por um processo, que todo processo, ele é transformador, né? As experiências que a gente carrega e o que a gente se torna é
devidamente, diretamente relacionado ao que a gente viveu e principalmente as dificuldades que a gente já passou pela vida. Então, eu não sei em qual área da sua vida que você vai nos contar aqui, é uma história que vai poder inspirar as pessoas que estão nos assistindo, mas eu tenho certeza que qualquer história que você contar aqui hoje vai estar motivando e dando força para aquelas pessoas que hoje estão naquele lugar que você estava lá atrás. Com certeza. É muito bom você contar a história, porque a gente fala do storytelling, né? É uma maneira de você conectar emocionalmente com pessoas, né? Isso. E como você disse, todo mundo tem uma história. Só que a grande diferença é a maneira com que você reage de acordo com os estímulos que você recebe. Veja bem, lá em casa são 3 irmãos. Eu venho de uma família pobre, só que a gente nunca passou fome, sabe? Uhum. Só que perante todas as minhas amizades, todos os meus amigos, eu fui a pessoa que mais tive que batalhar. Teve uma época que meu pai desempregado, a gente comia arroz e ovo. A gente ficou comendo arroz e ovo durante muito tempo, sabe? Tipo 6 meses, 1 ano, eu via minha mãe chorar. E tava ruim arroz e ovo? Claro que não. Tem gente que nem tem isso, sabe? Só que eu venho de uma criação muito simples, muito simples. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. Eu sempre quis ter as coisas. E assim, meu pai, muito humilde. Meu pai, ele deve estar com seus 72 anos, 73 anos. O meu pai, ele teve uma criação. Ele foi calçar algo no pé com 15 anos, na primeira comunhão dele. Só pra você ter uma noção de onde eu venho. Sim. A minha mãe passou fome. A minha mãe veio de uma fazenda, município de Patos de Minas, uma cidadezinha chamada Pindaíba, se eu não me engano. Olha o nome da cidade. Ela veio com 14 anos, ser empregada doméstica aqui em Uberaba. E ela morava numa casa, eles não davam comida pra ela. Ela pegava mamão verde do pé, picava o mamão verde e cozinhava na água. Era o que minha mãe comia. Então, olha de onde eu vim. Então, eu nunca tive... João, você pode ser um piloto de avião. João, sabia que você pode ser um médico? João, sabia que você pode ser um agente da Marinha ou da Aeronáutica? Eu nunca tive esses estímulos. Por conta da base que eu tive. Uma base trabalhadora, honesta, só que ela não dava uma visão, assim, exponencial de mundo sobre o que a gente era capaz de fazer. Pelo contrário, a minha mãe, ela falava assim pra mim: você é pobre, você tem que estudar. Aliás, pobre trabalha, pobre não estuda. Então você tem que arrumar um trabalho. Entendeu? Mesmo sabendo que o estudo era importante. O sonho da minha mãe era ser professora. Minha mãe tem 4ª série. Minha mãe é uma pessoa frustrada hoje, por quê? Porque ela começou a trabalhar muito cedo. O meu pai, ele forçosamente, ele até terminou o 2º grau. Só que uma pessoa também extremamente simples, uma pessoa que veio da roça. Então eu não tive aquele empurrão. Vamos, João, você vai estudar. Se você estudar, você pode passar no vestibular X, no vestibular Y. O contrário que eu falo para os meus meninos hoje. Cara, você sabia que você pode ser um astronauta? Você sabia que você pode ser o que você quiser? E eu não tive isso. E o que aconteceu? Você já tinha aquela mentalidade que era totalmente inversa à sua ambiência, né? Totalmente. Você já tinha aquela coisa visionária, né? Do melhor pra você, né? Eu sempre fui o mais ambicioso dos meus irmãos. Pra vocês terem uma noção, eu com 7, 8 anos de idade, eu pegava uma enxada, saía com essa enxada na rua, caçando terreno baldio. Não sei se vocês lembram, há 25, 30 anos atrás, eu tô com 37. Eu lembro demais, né? Tinha eu também. Aqueles terrenos baldios e tinha um número do telefone escrito de giz, de cal. Uhum. Aí eu pegava aquele número, ia no orelhão, arrumava uma ficha, ou até na mesma época de cartão, e ligava pra pessoa pra perguntar se ela tava precisando que limpasse o terreno. Então ninguém me falou pra fazer isso. Sabe, eu ficava procurando coisas pra ganhar dinheiro. Exemplo, ferro velho. Eu saía catando ferro velho na rua, juntava, amassava e vendia. Eu sou ali da Badia, do Barra Badia. Tinha jogo de futebol no domingo, no 0 grau, naquele bar, e eu ficava pegando latinha, juntava latinha, colocava pedra nas latinhas, ficava o domingo inteiro caçando latinha nos campos para vender na segunda-feira para arrumar dinheiro. Então, ao mesmo tempo eu tava vendendo rosca, eu vendia chup-chup, eu vendia picolé.
E isso estudando. Então, eu sempre estive em movimento. Eu sempre estive fazendo alguma coisa para ganhar o meu dinheiro, para comprar. Eu lembro, meu sonho era comer bolacha passatempo. Para comprar bolacha passatempo. Para comprar kiwi. Para comprar linha de pipa. Sabe? Então, eu sempre fui uma pessoa extremamente inquieta. Eu ainda sou uma pessoa extremamente inquieta. Eu tô muito feliz hoje. Eu sou uma pessoa realizada profissionalmente. Mas eu ainda tô inquieto. A zona de conforto na sua vida não faz parte. Nunca fez, né? Pelo que você tá contando aí pra nós. Nunca fez. E não sei se vocês me acompanham. O meu lema hoje é isso. Conforto. Porque eu jogo mais pro lado da minha profissão. Conforto não muda o corpo. Mas se você for parar pra pensar, o conforto não muda a vida de ninguém. Então eu sou uma pessoa 100% no desconforto. Se tem uma coisa que me desconforta, eu vou atrás. Eu sou um caçador de desconforto. Olha que bacana. João, e falando assim, né, a gente traz muito para a realidade de hoje em dia. Hoje os adolescentes, eles têm tudo, né? E mesmo assim, eles às vezes se rebelam aí contra os pais, né? E às vezes assim, não aceitam, né? É legal falar sobre isso, porque naquela época a gente não tinha muita coisa, mas aquilo já era tão suficiente pra gente, né? A gente ficava feliz com o que nós tínhamos. E aí eu queria que você falasse também um pouquinho, né? Você falou aí desses desafios. E quando foi a sua virada de chave ali pra... Eu acompanhei esses dias até um cara falando, né? Ah, o João, ele ganhou, mas tá falando do natural e tal. E você vai mesmo e mostra ali o seu fisiculturismo ali, tudo. E assim, você faz a diferença no que você faz. É o que a gente fala, né? Você sempre dá o seu melhor em tudo. Isso é muito legal. E é o que a gente tenta levar para as pessoas, né? Dar o melhor em tudo. Se você pegava aquela latinha, você dava o seu melhor. Se hoje você tem as suas mentorias, você faz o seu melhor e a gente acompanha isso também com o seu melhor. Como que foi aí a sua virada de chave? Como que é esses desafios? Como é que é isso para você? Então, eu tentei de tudo quanto é jeito que eu pude tentar. Até os meus 17, 18 anos. Eu joguei bola, cheguei a quase que virar profissional. Eu tive a oportunidade de ser profissional. Só que eu lembro que o futebol amador aqui em Uberaba, ele sempre pagou mais do que o futebol profissional. Eu fui jogar amador e chegou um tempo que não dava mais. Eu não queria mais jogar bola, arrumei um serviço. E assim, paralelamente, eu sempre trabalhei com os meus tios em obra. Todo mundo pergunta dessa questão de virada de chave, né? Virada de chave. Teve um momento específico. No meu caso, teve 2, 3 momentos. Que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu odiava estudar. Porque hoje, as pessoas... Nossa, João, como que você estuda? Você fala de artigo? Pô, eu estudei por extrema necessidade. Porque eu vi que eu só tinha aquela saída. Né? Ou eu jogava bola, ou eu virava bandido. Como a maioria dos meus amigos viraram, morreram, foram assassinados. Estão no tráfico, outros estão internados. Os que estão tranquilos tá dentro da igreja, graças a Deus. Então, eu lembro que um dia eu fui trabalhar numa fazenda com os meus tios. Eu era ajudante, né? O povo não sabe. As pessoas classe média alta não sabem que dentro de uma obra tem o servente de pedreiro, tem o ajudante de encanador. Para eles, tudo é pedreiro. Tudo é pedreiro. Eu era ajudante de encanador. Os meus tios, eles trabalham com encanamento. Eles pegam uma casa do zero, fura, faz o encanamento de esgoto. Aí nesse encanamento de esgoto, você tem que furar o buraco para passar a tubulação. Eu era o furador de buraco. Eu era o furador de buraco. Eu era o cara que... Eu vi você contando essa história nas suas stories. Isso. Cortava as paredes. Tipo, meu tio marcava lá as paredes. Eu ia e cortava as paredes com a talhadeira, com a marreta. Então esse era o meu tipo de serviço. A gente foi numa fazenda fazer uma tubulação para cochete de boi, enfim. Tinha que furar uma valeta enorme. Eu pegava empreita de valeta. Tipo assim, eu tinha 1 quilômetro de buraco para furar. Deixa eu ser mais didático pra vocês entenderem. Se eu acabar em 2 dias, é tanto. Se eu acabar em 3 dias, é tanto. Só pra vocês terem uma noção. Eu pegava empreita de furar buraco. Aí eu fui pra essa fazenda e na época, adolescente, 15 anos, eu tinha um piercing aqui e tinha um brinco. Aí o dono da fazenda colocou 2 funcionários pra me vigiar. Nossa. E eu percebi, sabe? E aonde eu ia, esses caras iam me vigiar. Como se eu fosse roubar alguma coisa dentro dessa fazenda. E assim, a minha família sofreu tanto, passou fome, que isso pra eles, tá, o problema é seu. Você fica colocando esses brincos, essas coisas feias aí, e beleza, estava certo. Mas isso me marcou.
Isso me marcou no primeiro momento. Outro momento marcante, eu tava trabalhando na casa do ex-prefeito da cidade, eu lembro direitinho, na rua Paraná. Eu tava com a marreta na chuva, quebrando uma parede. Eu errei a marreta e dei uma marretada na minha perna. Eu caí na chuva, sozinho assim, eu olhava pra cima, aquela chuva caindo na minha cara. Falei, gente, isso aqui não pode ser minha vida. Isso aqui não pode ser minha vida. Eu tenho que fazer alguma coisa. Bacana. Terceiro momento, uma situação semelhante. Eu tava quebrando, furando uma laje com a marreta. Eu errei de novo a marreta e bati no meu dedo. Tem até cicatriz. Explodiu assim, sangue assim na minha cara. Eu quebrei o meu dedo. E eu olhava pro meu tio rindo. Nossa. Aí, sabe, foi um somatório de várias situações que me ocasionaram várias dores. Que, gente, ou eu estudo, ou eu estudo. Eu vou procurar alguma coisa pra fazer. Uhum. Sabe? Aí começou aí. Só que não necessariamente, ao ponto que você toma uma decisão, você vai tomar uma direção correta, né? Eu comecei fazendo engenharia, pra vocês terem uma noção. Nossa. Você era acostumado ali com casa, então, né? Essa é a minha função, né? Eu quero ganhar mais, né? Engenharia em alta, né? Sim. Eu tenho que fazer alguma coisa. Fui pra engenharia. Lógico, não tinha nada a ver com engenharia. Fiquei 2 anos na faculdade. Aí eu tranquei essa faculdade de engenharia e passei pra educação física, né? Mesmo com todo mundo, sabe? Porque na época a engenharia era uma profissão emergente, uma profissão do futuro. E a educação física sempre foi uma profissão tida como rola-bola ali na educação física. A educação física não dá dinheiro. Então era isso que eu escutava o tempo inteiro. Sim. Mesmo assim, eu consegui o FIES e fiz educação física. Legal, muito bacana. E hoje você é o João Ricardo, que tá aí, né, ajudando as pessoas, porque o propósito maior de nossas vidas é sempre o ajudar, né? Você tem sempre que estar resolvendo problemas de outras pessoas, né? Hoje você consegue fazer isso profissionalmente muito importante, né, na vida das pessoas, que principalmente na vida da saúde, né? Na área da saúde, né? Profissão, você escolher uma profissão é você escolher qual tipo de problema que você quer resolver. É resolver problemas. E o escolher uma profissão, veja bem, a gente, dentro do nosso sistema educacional, a gente é obrigado a tomar uma decisão com 16, 17 anos. Com 16, 17 anos, você não está preparado para tomar essa decisão. Não tem maturidade não sabe nem o que você quer, né? Não tem maturidade. Eu sempre gostei da área do esporte, da área do exercício físico. Só que eu me deixava levar pelos conselhos das pessoas. E as pessoas que gostam da gente, querem o bem da gente. Sim. Eles não estavam mentindo. Porque, assim, o espectro de opções que tinha um professor de educação física era esse mesmo. Era realmente esse. Então, mesmo contra tudo e contra todos, eu fui fazer educação física. E fiz acontecer. E tá aí, até hoje. Né? É João, só o começo. É o seguinte, você hoje, como o João de hoje, você olhando lá atrás, né, pro seu João de 20 anos, de 30 anos, seu João do passado, você teria uma mensagem para falar para ele, para fazer diferente? Ou você diria para ele continuar, que tá dando tudo certo? Se você não tem essa mensagem, talvez para aquelas pessoas que hoje estão no lugar daquele João lá de trás, o que você diria para essa pessoa ou para você próprio? Olha, primeiro de tudo, só tô começando. Então, aonde estou é apenas um trecho da minha caminhada. E segundo, eu não arrependo de nada e não diria nada para mim. Porque eu sou tudo o que eu vivi, de acordo com todos os estímulos que eu recebi. Sim. E a coisa que eu mais preocupo hoje é com os meus filhos. Por quê? A vida é muito boa. Sabe? Carece de estímulos, carece de frustração, de humilhação. Porque eu era uma pessoa muito magoada. Na verdade, essa busca pelo conhecimento, leitura, isso veio com a pandemia, isso veio com um momento de muita dor. Eu era um personal que tinha agenda cheia e, de repente, eu não tinha mais nenhum aluno, porque as academias fecharam. Eu comecei a ler mais, eu comecei a procurar mais conhecimento. Eu evoluí muito como pessoa nesse momento de caos. E eu me tornei uma pessoa menos dramática. Eu era uma pessoa muito magoada com esses acontecimentos
que eu citei aqui pra vocês. Eu era uma pessoa muito magoada com os meus tios. Eu era uma pessoa muito magoada com meu pai. Porque eu sofri muito um serviço pesado. E assim, eu só sou essa pessoa que eu sou hoje por conta dessas coisas que eu passei. Eu fico pensando, o que será desses meninos hoje Sim. sem esses estímulos? Aham. Sim. Porque eu tenho certeza que se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Tipo, igual eu falei pra vocês, não é passar fome. Eu não passei fome, eu sempre tive que comer, graças a Deus. Mas eu já passei por situações, assim, de ser humilhado por pessoas de classe mais alta. Exemplo, eu tinha vergonha de trabalhar em obra. Eu falava que eu era instalador hidráulico. Mentira, eu era furador de buraco. Tipo, de pegar um boleto na época e ir em casa lotérica pra pagar a conta. Eu era o cara que fazia tudo. Eu tava ali tudo sujo, de terra, de barro. Eu pegava uma conta pra pagar na lotérica, eu chegava na lotérica, as pessoas afastavam de mim. Tipo assim, esse cara sujo aqui, né? Uhum. Sabe, eu já fui o menino de não ter uma calça pra trabalhar e amarrar um fio na calça grande, que era do meu tio, pra ela não cair. Sabe, eu já fui esse menino. Então, graças a Deus, talvez se vocês tivessem me entrevistado há 2 anos atrás, eu estaria aqui reclamando de tudo que eu passei. Hoje eu estou aqui agradecendo por tudo que eu passei. Então isso me formou como pessoa. São as dores que nos transformam a ser pessoas melhores, né? Em Só o todas as caos. áreas das nossas todas as vidas, áreas. né? E essa questão da mágoa também, com certeza, para você estar falando disso agora, essa mágoa foi curada. Foi curada. Amém. Foi curada e principalmente ressignificada. Né? Quando a gente ressignifica Que é o mais importante também, uma né? situação, a gente passa uma ponte por cima do acontecimento, né? Uhum. E pega o que foi de positivo e como você usou esse estímulo para fazer algo de melhor na sua vida. João, e se tivesse uma mensagem hoje, se tivesse um megafone e você pudesse falar aí para bilhões de pessoas, qual mensagem você deixaria? Para procurar incessantemente o desconforto. Não existe evolução no conforto. Ninguém vai evoluir no conforto. Toda vez que você sentir uma situação confortável, é a hora de você sair dessa situação. E assim, é impossível você ver quem não se mexe, né? É estar sempre em movimento. E que esse movimento seja em prol de procurar sempre algo desconfortável. Exemplo, eu era uma pessoa que eu morria de vergonha de falar em público. Eu nunca fui uma pessoa tímida. Nunca fui. Só que o simples fato de ter que ir lá na frente apresentar um trabalho escolar, assim, era uma fobia, eu faltava de escola, perdia as notas para não apresentar. E chegou num ponto, não adianta, hoje, principalmente no mundo de hoje, o profissional tem que saber se comunicar. Sim. Eu falei, eu vou ter que aprender a me comunicar. Eu era a pessoa que gravava 20 vídeos dentro do carro e apagava todos, porque eu tinha vergonha da minha voz, eu tinha vergonha do meu nariz, eu tinha vergonha de tudo. De tudo, eu apagava tudo. E assim, eu simplesmente comecei a enfrentar esse medo. E hoje, as pessoas que não sabem o que eu tô falando aqui pra vocês... Sim. João, você fez curso de oratória? João, por que você não dá aula de oratória para personal? João, você pode criar um curso de oratória? Mas eu odiava. Uhum. O ano de 2024, eu dei 12 palestras. Eu dei um curso em Ribeirão Preto por uma rede de estúdio, 2 dias. 2 dias, de manhã e de tarde, eu sozinho, dando palestra para 60 profissionais. Então, eu fiz um evento sozinho. Uhum. Só para vocês terem uma noção. Uhum. Só que eu fui, para quem tá me ouvindo, você sabia que o medo de falar em público é maior do que o medo da morte? Estatisticamente falando, lembra que a gente falou sobre isso? Olha. Um dos maiores medos das pessoas é o de falar em público. Enquanto você não enfrentar essa situação, você não vai vencer. E é importante a gente falar também, porque assim, ninguém começa nada sendo bom. Sim, perfeito. Bom você se torna. Uhum. É o treinar. É o treinar. A repetição é a mãe da habilidade. Eu gosto muito de uma frase de um treinador, foi o maior treinador da história da NBA, chama Joe Olden, até li um livro dele. Faça qualquer coisa 1 milhão de vezes e se torne expert. Você vai comparar o seu primeiro vídeo com o 100º,
o centésimo com o milésimo, depois vai fluir naturalmente. E a repetição. A pessoa que tá com medo de falar em público, ela vai enfrentar. Ela vai fazer o store no celular, vai postar e não vai ver esse store. Aham. E a questão também, muitas das pessoas, esse medo vem do medo do julgamento, né? De outras pessoas. Então, porque infelizmente hoje as pessoas julgam muito, né? Elas veem você no seu comportamento, na sua fala e julga por às vezes aquilo que você não é, só por estar vendo você. Então, a pessoa que tem o medo de falar em público, ela preocupa mais com aquilo que as pessoas estão falando do que com a própria mensagem, que é importante, que a gente não pode calar, né? Se a gente está ajudando as pessoas de uma forma ou de outra, falando, se comunicando, muitas pessoas têm que nos ouvir, que a gente vai estar ajudando aquelas pessoas, né? E a pessoa esquece que tem esse propósito atrás de tudo isso. E preocupa mais no que aquela pessoa vai falar de você. Esse é o grande problema, porque é o seguinte, eu comecei a postar conteúdo no Instagram em 2019, 2020, pandemia. E quando eu comecei, todo mundo, não, porque o cara tá passando vergonha, o que esse cara tá fazendo? Não, mas pra que isso? Não, mas ninguém tá vendo, sabe? E muitas dessas pessoas, hoje vieram me pedir ajuda. Ótimo. Tá vendo? Vieram me pedir ajuda. Outras viraram a cara pra mim. Porque é uma coisa também que a gente tem que deixar claro. Se você é amigo de todo mundo, você não é uma pessoa, você é uma pessoa falsa. Uhum. Então, do Você mesmo não vai jeito, agradar a todos, né? ninguém vai Nem agradar Jesus todo mundo. agradou, imagina nós. Fique longe de quem fique perto de todos. Uma coisa que eu aprendi. E eu tenho muitas pessoas que não gostam de mim sem motivo. Eu também não faço questão de ir. Oi, tudo bem? Não, entendeu? Então eu chego na academia, muitas dessas pessoas que me criticaram no passado e viram as coisas acontecer, como estão acontecendo hoje, o que eu ensino na minha mentoria para personal? Como se comunicar, como ser pessoa e não ser só profissional, porque pessoas compram de pessoas. Eu tenho certeza absoluta que se eu fosse só o João Ricardo profissional e falar só sobre treino, eu não estaria aqui hoje. Porque eu falo sobre os meus interesses pessoais, eu me posiciono em relação à política, eu me movo. Então, se eu tô me movendo, vocês estão me vendo. Como eu falei pra vocês, é impossível a gente ver gente que não se mexe, que não se move. Se posiciona, você se posiciona muito bem, né? As pessoas compram o João Ricardo. Com certeza. Não é nem sobre o que você vende, é sobre o que você é. Sobre o que eu sou. E é importante, uma coisa que eu sempre falo no curso, não tem como você ser cinza. Ou você é preto, ou você é branco. Não tem como ficar em cima do muro. E a partir do momento que você escolhe um lado, você tem que estar preparado para receber os julgamentos do outro lado. Perante a isso, você tem que ser forte e ter argumentos para justificar o seu posicionamento em tudo na vida. Então é isso que eu ensino. E julgamentos, né, João, de pessoas que não tiveram coragem de fazer aquilo que a gente está fazendo. Com certeza. Porque aquela pessoa que está em movimento, ela não tem tempo para ficar olhando para o lado. Ela não tem tempo para olhar para o outro. Igual aquele dia, a gente estava falando antes de começar, né? A gente foi lá na sua loja, falou com o moço, meio que montou um esquema. Ó, na hora que ele aparecer, manda mensagem que a gente vai travar ele no meio do corredor. Por quê? Você tá sempre em movimento. Então, você não tem tempo de ficar parado, olhando pro que o outro tá fazendo, criticando. Aquelas pessoas, eu falo que, assim, aquelas pessoas que até Deus afasta da gente, é porque era aquela pessoa que a gente fala muito sobre a águia, né? Que é aquele corvo que fica ali batendo na cabeça da águia. Por quê? Porque ele sabe que ele não vai conseguir voar à altura daquela águia, mas ele quer fazer com que ela caia. E a águia, ela tem que seguir em cima, ela tem que continuar voando e subindo, porque vai ter uma hora que esse corvo vai cair e não vai estar mais. Com certeza. Então, assim, João, eu queria te agradecer. E antes disso, aproveitando aí um pouquinho de você, queria que você falasse um pouquinho, hoje está tendo muito em alta essa questão dos ovos da Graciane, né? E aí, primeiro veio a Virgínia, e depois eles falaram aí que era um marketing dela, que ela ia lançar o Whey, né? E realmente lançou. E agora a Graciane tá aí em alta, né? E admiro muito ela. Muita gente critica aquele corpão dela. Eu, particularmente, sou fã, vou falar assim, acho muito bacana. A determinação dela mesmo, né? E aí, eu vi nos seus stories recentes que você falou um pouquinho dessa dieta do ovo. Dá aí só esse Inclusive do pouquinho, preço, né? Do ovo. que provavelmente vai subir. Pode ter certeza.
Primeiro de tudo, sobre o marketing, nada é por acaso. A Virgínia não fez aquilo por acaso. Né? Ela aproveitou um bom react, porque o que acontece? Vocês sabiam que 92% dos brasileiros assistem o Big Brother? Não. Então, a pessoa que tá criando conteúdo digital, ela tem que fazer react em relação ao Big Brother. A Virgínia, realmente, a vida dela é um reality show, né? Ela usou o up do ovo. Logicamente, igual o pessoal do fitness, tudo que postar sobre o Graciane vai dar engajamento. Uhum. Tudo, absolutamente tudo. Tá em alta visibilidade, né, do Big Brother. Com certeza. Então, assim, é uma dica até pra vocês que tá apostando, enfim, o Big Brother tá em alta. Assistir, mesmo que você não goste, assiste alguma coisa de lá, vocês vão tirar de proveito pra usar dentro do negócio de vocês. Principalmente no meu caso, que tem a questão do ovo. Primeiro de tudo, o ovo é o segundo melhor alimento do mundo, só perde pro leite materno. Uma pessoa sobreviveria comendo só ovo, vocês sabiam disso? Olha, Não. que bacana. Agora, em relação a Graciane, independente das pessoas julgarem ela, porque assim, ela ficou muito musculosa, né? E a sociedade, ela estabelece alguns padrões, né? E não quer dizer que a gente tem que seguir o padrão que a sociedade estipula. E o que acontece com pessoas igual a Graciane? Elas perdem a mão, elas perdem o controle, elas não se enxergam. Tipo assim, chega num ponto que... Vocês lembram dela quando ela era dançarina? Tanto que ela tinha um corpo bonito, feminino? Muito. Eu gosto muito do feminismo, do corpo feminino. Sim. Você gosta. E tá tudo certo. É, e tá tudo certo. E tem pessoas que gostam do corpo que ela está. Tá tudo certo também. O que acontece? Primeiro, o que ela faz pra ficar daquele jeito ali é menos de 1% da população. Ela não faz dieta, ela vive a dieta. É, muita disciplina, né? Ela é a dieta. A dieta está arraigada dentro da vida dela. Em relação ao ovo, você pode, um exemplo, se você não come carne, ela ficou muitos anos sem comer carne, você pode colocar o ovo. Tudo gira em torno da quantidade de proteína que você ingere de maneira diária, de acordo com o seu peso corporal, de acordo com a sua quantidade de massa muscular, de acordo com o seu treino. Então, você pode comer 20, 25 ovos, desde que essa quantidade esteja calculada de acordo com a quantidade de proteína que você precisa por quilograma de peso corporal. Só que, principalmente pro senso comum, para as pessoas mais velhas, eu lembro direitinho da minha avó, porque não pode comer mais de 2 ovos por causa do colesterol. E o brasileiro... Tem toda uma polêmica, né, atrás do ovo, né? E o brasileiro ainda carece dessa falta de conhecimento. Exemplo, uma crítica. Por que o nosso sistema educacional não tem a matéria nutrição para as crianças? Se tivesse, teria essa dúvida? Não Se teria. tivesse, teria essa quantidade de criança obesa? Por que o ensino estadual não tem, um exemplo, educação financeira? Sim. Faz muita falta. Então, em relação à nutrição, não tem nada demais comer aquela quantidade de ovo, desde que ela esteja dentro da quantidade necessária diária que ela necessita. Só que aí, né? A pessoa cria todo um burburinho. Eu te conheço em algum lugar. Pera aí, vou lembrar. O seu marido eu conheço. Ele vende doce. Vocês vendiam coisa lá no Uniub. Sim. Que massa, né? Sim. Eu paguei minha faculdade vendendo trufa, né? Então, assim, realmente ali eu trabalhava na Polishop na época. E eu fui 2 meses seguidos a melhor vendedora do Brasil da Polishop. E pagando a faculdade, vendendo doce na rua e trabalhando na Polishop. E hoje já tem mais de 15 anos aí que ele só mexe nessa área do doce. Eu tenho extrema admiração por quem sai vendendo coisa na rua. Eu vendia jornal Lavoura e Comércio. Eu não falei pra vocês. Mais uma. E eu tinha que contar uma história pra vender esse jornal. Porque na época, meu pai tava afastado do serviço, ele tinha feito uma cirurgia cardíaca. E eu tinha uns 12 anos de idade. Eu ficava no sinaleiro ali da Laura Prata. Que é assim, você tem que caçar o seu ponto, né? Sim. E vender jornal, todo mundo já tinha o seu ponto. Até você arrumar o seu ponto, demora. E eu contava, não, porque eu tô aqui, porque meu pai e tal. E assim, depois que você se submete a esse tipo de serviço, né? Você faz qualquer coisa na vida. Sim. Você cria uma estrutura, né? Total, uma casca. falou tudo. Uma casca que, assim, cara, você vende qualquer coisa. Bem isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Nossa, eu tenho extrema admiração por quem vende coisa na rua. É bom. Então, antes da gente agradecer, né, a essa entrevista, essa oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você, João, você sabia que nós temos grupos de WhatsApp
Grupo Águias. Quem nos acompanha já conhece. E nesse grupo, nesses grupos, né, nós temos alguns depoimentos, porque lá a gente trata de todas as áreas da vida da pessoa, motivacional, alguns cronogramas que a gente coloca, enfim, a gente trata ali como um grupo motivacional mesmo, né? E que já está tendo alguns resultados, depoimentos muito importantes. A gente até queria colocar um depoimento aí, porque nós estamos abrindo um desafio de 7 dias, um desafio Novo Eu, para você que quer ter uma transformação de vida, para você que quer evoluir, porque a gente nunca pode estar na zona de conforto, é o que a gente acabou de falar, né? Então, a gente sempre tem que estar buscando a evolução. E, às vezes, a evolução, na maioria das vezes, está no próprio emocional. Tem travas, a gente fala muito de cadeados emocionais que devem ser quebrados e principalmente com isso que a gente está ajudando as pessoas, e a gente vai ouvir aí um depoimento de uma das que vieram até nós, né? Foi da quebra do cadeado do perdão, né? O que a gente estava falando. Vou colocar. Aqui, primeiramente, para te agradecer, tô até emocionada. Tô muito feliz de estar nesse grupo. Vocês fizeram agora, né? E eu tô emocionada, Lilian, que tá me ajudando muito. Hoje eu parei, pensei, refleti, né? Que eu tenho um irmão aí que esse dia ligou pro meu filho, tá? E deu um problema e eu fiquei chateada, eu não conversei com ele mais. Já tem alguns meses que eu não converso. E eu parei, agora pensei, falei assim, dessa vida a gente não leva nada, né? Hoje eu perdi um irmão. Imagina se eu não perdoar esse foi embora também, né? Eu perdoo ele de todo o meu coração. Eu vou chegar lá, eu tô na fazenda, vou lá na casa dele, vou abraçar ele, vou pedir perdão pra ele, mesmo que ele não magoou meu filho. Mas eu vou pedir perdão. E Deus te abençoe pelas suas palavras, tá? Eu fiquei muito feliz mesmo, e tenho graças a esse grupo que tá me ajudando. Porque meu outro irmão, que eu não conversava, já tinha uns 9, 10 anos, tem uns 2 meses eu comecei a conversar com ele, né? Agora esse eu perdoei ele, a partir de agora, vai ser perdoado. A liberação do perdão, né? Deus abençoe a sua obra, a nossa obra, que Deus abençoe nós todos. Um beijo, um abraço. Então, assim, não só este, né, mas como vários outros, nos fez abrir esse desafio de 7 dias, o Novo Eu. Mais próximo, né, das pessoas e mais perto ali de mãos dadas para a gente poder conseguir auxiliar essas águias para voar cada dia mais alto e deixar esses corvos aí pelo caminho, né? Isso é o mais importante, continuar seguindo firme nesse propósito de subir. É isso aí, estaremos abrindo agora, né? Não sei em que momento que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas vai ser um desafio que começará no dia 17 de fevereiro, totalmente gratuito. E estamos lá, de mãos dadas com você. E agora vamos agradecer o João Ricardo, que está aqui conosco. João, muito obrigada. Obrigada de você ter aceitado. Eu sei que o seu tempo é muito corrido. Mas, assim, realmente, quando eu te chamei é porque nós te admiramos mesmo, né? Assim, vendo o seu Instagram, falando. A sua parte de pai também. Isso, pra mim, assim, na minha concepção, faz muita diferença, né? Porque hoje a gente tem visto os homens só vivendo, né? E não, você se preocupa, você é rígido e, ao mesmo tempo, você tem ali aquele equilíbrio com os meninos, que não deve ser fácil. Não. Então, assim, muito obrigada mesmo pelo seu tempo, de você estar aqui conosco, tá? E, assim, você tem cada dia mais sucesso. Olha, desejo tudo em dobro para vocês. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero ter contribuído, ter ajudado. Com certeza. Principalmente as pessoas que irão escutar a gente aqui. E é o que eu falei. Para todo problema tem uma solução. Sim. Para todo problema tem uma solução. Resta, né, a gente ir em frente e fazer o nosso melhor. Fazer sempre o bem. Sempre de acordo com os nossos princípios, que a solução, ela será alcançada mais cedo ou mais tarde. Foi muito bom te ouvir, João. Obrigado. Muito bom mesmo. Muito obrigada, viu, por você estar agregando aqui a este propósito nosso, que é sobre transformação de vidas. Obrigado. Gente, comentem, compartilhem, divulgue aí esse podcast com seus amigos, com as pessoas aí que você conhece, até com aquelas que você não conhece, pode divulgar também, tá bom? Então, muito obrigada. E daqui uns dias tem mais o próximo episódio aí do Pod Águia, de frente com elas, Eliane Simões e Fernanda Mendes. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até lá.